Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada nós fizemos uma reflexão sobre aquele texto da oferta da viúva, que está no Evangelho, e eu deixei com vocês 3 questões para vocês responderem, e agora eu estou aqui para corrigir essas questões. Então vamos lá, a primeira questão diz assim: por que no tempo de Jesus as viúvas eram pessoas pobres? Elas eram pessoas pobres porque elas dependiam dos homens, dependiam dos seus maridos. E aí, uma vez que elas se tornavam viúvas, né, as mulheres se tornavam viúvas, ou seja, o cônjuge delas, né, o marido delas tinha morrido, elas ficavam então sem o sustento material. Desde o Antigo Testamento, essa situação era muito complicada, porque às vezes elas ainda tinham filhos pequenos, filhos que dependiam delas, dependiam do sustento e não tinham condição de se sustentar sozinhos. Às vezes elas herdavam dívidas dos próprios maridos. Então era uma situação muito complicada, porque quem exercia os trabalhos formais naquela sociedade eram os homens. As mulheres elas se dedicavam mais aos trabalhos domésticos. Então as viúvas elas ficavam dependendo da caridade das pessoas, dependendo de receber esmolas. Eram pessoas assim muito sacrificadas. E Jesus sempre se mostrou muito próximo a essas pessoas, a todo tipo de pessoa assim que naquela situação, naquele contexto histórico, cultural, vivia nessa condição de vulnerabilidade. Os leprosos, por exemplo, que eram excluídos, marginalizados da sociedade, Jesus sempre se mostrou próximo deles. As viúvas eram pessoas que tinham assim Jesus tinha um carinho especial por elas, né? Elas gozavam assim de uma afeição, de um carinho todo especial de Jesus. Uma coisa que é assim muito impressionante nos evangelhos é quando Jesus está morrendo, lá no alto da cruz, Jesus se preocupa com a sua mãe, como que Maria ficaria, né? Porque São José já tinha morrido, então Nossa Senhora já era viúva e Nossa Senhora só tinha Jesus. E aí, Jesus morrendo, o que ele faz? Ele pede que João, o seu discípulo mais jovem, cuide de Nossa Senhora. Eles estavam lá no Calvário, João, Maria, e aí ele diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E o Evangelho diz: e daquela hora em diante o discípulo a levou consigo. Então São João passa, a pedido de Jesus, passa a cuidar de Nossa Senhora. Isso é o cuidado de Jesus com a sua mãe, justamente para que ela não ficasse desamparada. Mas isso acontecia muitas vezes, né, com as mulheres daquela época, quando elas ficavam viúvas. Às vezes elas não tinham filhos que pudessem sustentá-las, então elas ficavam numa condição social muito vulnerável e dependiam da ajuda dos outros, eram pessoas muito sacrificadas, muito pobres. Questão 2. Por que Jesus disse que a oferta da viúva foi a maior de todas? Olha, se você for considerar só o valor das moedas, a oferta da viúva foi a menor. Ela colocou lá moedas muito singelas e outras pessoas fizeram doações maiores. Só que Jesus, ele olhou aquele ato da viúva, aquela oferta da viúva, o ato dela, né, de ofertar, a generosidade dela, ele olhou assim de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque ele viu que as pessoas que davam quantias maiores como doação, como oferta, davam daquilo que sobrava para elas. Então, no fundo, não era um sacrifício. E muitas até davam quantias grandes para poder aparecer, para poder mostrar para todo mundo que estavam fazendo grandes ofertas, que eram pessoas muito generosas, né? Jesus criticou muito essas pessoas, né? Ele falava que os fariseus, às vezes, quando estavam jejuando, por exemplo, faziam questão de mostrar o rosto extenuado, e Jesus fala: não, quando você for jejuar, você não precisa mostrar para todo mundo que você está fazendo jejum. Não, lava o rosto. Quando você for orar, você não precisa que todo mundo veja o que você está fazendo, não precisa fazer assim, as coisas de maneira escandalosa,
porque a testemunha que importa mesmo é Deus. Se Deus testemunha os seus atos, se Deus sabe o que está no seu coração, então isso é o mais importante. Então entra no teu quarto e ora teu pai em segredo, porque o teu pai que conhece aquilo que está oculto, conhece os desejos do seu coração, conhece os movimentos do seu coração, o teu pai ele vai te dar a devida recompensa, né? Esses que só querem aparecer diante dos homens, eles já receberam a sua recompensa. Então, Jesus teve essa capacidade de ver que todos que estavam fazendo doações, por mais que estivessem depositando quantias maiores do que aquela quantia depositada pela viúva, estavam dando aquilo que estava sobrando para eles. Então, no fundo, não era um sacrifício para eles. Mas o que a viúva estava depositando, o que a viúva estava oferecendo, era tudo para ela, porque ela era muito pobre. Então ela realmente estava fazendo um sacrifício. Jesus foi capaz então de perceber isso e disse que aquela viúva, na verdade, ela doou mais do que todos os outros. Questão 3. Quais lições podemos aprender com essa passagem do Evangelho? Olha, a gente pode aprender, primeira coisa, que o coração vale mais do que os números. Os números às vezes nos enganam. Às vezes a gente dá valor para coisas assim que externamente são impressionantes, mas a gente não olha o coração, né? E existem pessoas fazendo coisas simples, mas fazendo de coração, e a gente às vezes não valoriza isso. A gente valoriza aqueles atos de pessoas que estão fazendo coisas que aos olhos dos outros são coisas grandiosas, mas no fundo as motivações não são as melhores. Às vezes são pessoas egoístas, são pessoas interesseiras, são pessoas que querem aparecer, pessoas vaidosas. E a gente tende a valorizar muito essas exterioridades e esquece de ver o coração. Esquece de ver como Deus vê as pessoas. Porque Deus não vê aquela imagem bonitinha que você quer passar para as pessoas, né? Deus vê o seu coração. Deus vê o seu íntimo. Deus é capaz de sondar, de perscrutar as profundezas do seu ser. O Salmo 138 diz assim: a palavra ainda não me chegou à língua e vós, Senhor, já a conheceis toda. Vós me sondais e me conheceis, sabeis quando me sento e me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Então Deus conhece tudo, Deus vê tudo. Por isso que a gente deve sempre agir sabendo que Deus está vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, quais são as nossas verdadeiras intenções. Por isso, o que Deus pensa de nós, o que Deus vê das nossas ações, dos nossos pensamentos, é muito mais importante do que aquilo que as outras pessoas veem. Isso é um ponto importante. Um outro ponto é que, por mais pobre que a pessoa seja, ela sempre pode fazer alguma coisa. Não há ninguém, existe um ditado que diz assim, né? Não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber e ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Aquela viúva, por mais pobre que ela fosse, ela foi capaz de fazer uma oferta generosa e essa oferta foi reconhecida por Jesus. Jesus reconhece o valor daquela oferta da viúva. Por mais que fosse uma oferta singela e que ninguém reconhecia aquela oferta como uma oferta valiosa, mas Jesus viu o valor do coração, o valor da generosidade, do sacrifício que ela estava fazendo. Isso aí era mais importante do que o valor da moeda em si, mas é o valor humano daquela oferta. Isso Jesus foi capaz de enxergar. Então é assim, você não tem que esperar que você tenha capacidade para fazer grandes coisas para poder servir a Deus e servir ao próximo. Não, você pode servir a Deus nas pequenas coisas, porque Deus vê a sua intenção, Deus vê a sua generosidade, Deus vê o seu coração. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor. A oferta da viúva não era a maior das ofertas, mas era o máximo que ela podia dar. E isso, Jesus teve a capacidade de ver e de reconhecer, o valor daquela oferta. Então essa é a grande lição que fica para nós. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha servido para poder tirar qualquer dúvida sobre essa passagem, que de repente, naquela explicação da semana passada, vocês podem ter ficado com alguma dúvida ainda. E, bom, qualquer coisa, vocês sabem como me achar, vocês têm meu telefone, tem o meu e-mail. Na próxima semana a gente já entra com conteúdo novo aí. Grande abraço, fiquem com Deus.